Olá, hoje nós vamos falar sobre os princípios constitucionais que são aplicáveis ao meio ambiente, né? Inicialmente, essa questão do princípio significa então uma proposição de cada ciência, né? Seja no ramo do direito, no ramo da filosofia, no ramo da geografia, enfim, os princípios existem, né, em todas as ciências. Os principais princípios que são aplicados ao meio ambiente, né, inicialmente é o princípio do chamado direito fundamental, direito humano fundamental, que está dizendo que todos, né, temos direito ao meio ambiente equilibrado, né, que é esse bem, como nós já vimos, é um bem difuso, né, bem de uso comum do povo, devendo o poder público, né, e a coletividade preservar para as atuais e também para as futuras gerações, que é a maior preocupação que a gente tem, é esse legado, né, que nós vamos deixar para o futuro. Esses princípios eles se encontram também em diversos documentos, né, que nós vamos utilizar, que é na Conferência de Estocolmo, a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, a própria Constituição Federal, no seu artigo 225, ela traz alguns princípios, também as constituições estaduais, né, e alguns tratados e protocolos que foram realizados, né, no decorrer dos anos, desde 1972, né, que foi lá o princípio da atividade, né, da preocupação com essa atividade da degradação ambiental. O outro princípio que a gente tem é o princípio da obrigatoriedade da intervenção estatal, que tem o significado, né, de que o Estado, né, o ente público, a União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios, ele tem essa compulsoriedade, né, de fazer intervenção para a preservação do meio ambiente, né, que, como nós falamos, é um bem de todos, e sendo um bem de todos, incumbe também ao poder público e também à coletividade fazer esta preservação. O outro princípio que vamos tratar é o chamado princípio da prevenção, né? Esse princípio da prevenção, como o nome já está dizendo, né, ele deve ser antecipado, né, juntamente com algumas medidas necessárias para que se proteja, né, antecipadamente o meio ambiente, né? E não posteriormente nós termos que remediar. É importante então fazer essa prevenção antecipada, né? Por isso que diversos órgãos ambientais, né, fazem uma exigência de inúmeros documentos, né, para que esse empreendimento não possa causar dano no futuro. Então, por isso que se faz esta prevenção. O outro princípio também que é importante, que é o princípio do poluidor-pagador, né? A ideia dos constitucionalistas, quando elaboraram a Constituição Federal, no artigo 225, traz lá no parágrafo 3º, dizendo, né, que todas as pessoas, sejam físicas ou jurídicas, quando no cometimento de crime ambiental, estarão sujeitas, né, às penas nas esferas administrativa, na esfera criminal e na esfera penal. O que ocorre e que a gente observa é que nem sempre, né, esse princípio do poluidor-pagador é utilizado. Até parece que é o inverso, o princípio do pagador-poluidor. Ora, se eu tenho dinheiro, eu posso pagar, que não é a realidade, né? Vejo o caso aí de Mariana, que quantos anos já se passou, o próprio caso de Brumadinho, quantos anos já nós temos e nada foi indenizado e tampouco foram multados. O outro princípio, né, o princípio do desenvolvimento sustentável, que também está disponibilizado no artigo 225, dizendo que compete, né, ao poder público defender e preservar o meio ambiente, né, para que todos possamos então ter esse espaço equilibrado, como nós já falamos, né, não só para as atuais gerações, como também para as futuras, né? O que nos interessa é de agora para frente, né?
o que foi feito para trás, às vezes, é de difícil recuperação. Né? Como a gente vê determinadas regiões que já estão desérticas, né? E ainda muitas estão se tornando desérticas, o custo, né, é muito grande para que se possa fazer esta recuperação ambiental. Outro princípio também que é importante, né, é o princípio da função social da propriedade. Né? Toda propriedade ela deve atender à sua função social, que nós vamos comentar na sequência, né? Tendo em vista que a própria Constituição Federal ela agasalhou a propriedade privada. Né? Veja que a propriedade privada não é um direito absoluto, né? Ela é um direito relativo, porque a pessoa pode sofrer desapropriação. Né? E esse princípio, né, do desenvolvimento sustentável ainda está elencado lá no artigo 170, que fala da propriedade privada, fala do atendimento, né, dessa função social da propriedade, seja urbana ou seja rural, e também fala da defesa, né, que tem que ter ao meio ambiente. Né? Nós ficamos por aqui, logo mais nós continuaremos.